Atos 20, verso de 1 a 6. Nesses 6 versículos eu pensei algumas coisas que a gente já tem falado e tem visto nesse livro, e que na minha interpretação só existe um motivo para que ele sempre esteja voltando, que é a nossa necessidade, né? As próprias crianças aprendem muito mais fácil a partir da repetição. E aí eu escrevi que algumas coisas elas são essenciais para a nossa vida, e por elas serem essenciais, Deus volta a falar, Deus sempre está falando as mesmas coisas. Que coisas são essas? Que a gente precisa lembrar, relembrar e ser lembrado por outras pessoas. São coisas que são essenciais para o nosso viver em sociedade. Por exemplo, todo mundo sabe que tem que cumprir as leis, né? Quem anda fora das leis corre um risco de ser preso, etc. E também coisas que a gente precisa vigiar de forma muito sábia, né? Manter firme na nossa mente. Aqueles que não vigiam acabam caindo nas ciladas. O versículo está citando que os homens sempre estavam armando ciladas para Paulo, e às vezes a gente acha que a gente é imune. Não, eu sou um cara maneiro, eu sou uma pessoa legal, até que muitas vezes o melhor amigo é que arma a cilada, até que muitas vezes a pessoa que você menos espera é a que arma a cilada. E dentro desse texto eu separei 3 palavras, como disse, que sempre está se repetindo no testemunho de Paulo. A primeira é exortação, a segunda prudência e a terceira é perseverança. Na exortação, a gente pode pensar o seguinte: o versículo está dizendo que Paulo, antes dele deixar aquele lugar, ele chamou todo mundo e exortou, ou aconselhou, ou deu uma bronca, ou fez alguma coisa para que aquela pessoa relembrasse algo que já foi dito em outro momento. Como os nossos pais, né? Quando o filho sai, era mais ou menos assim: olha a hora, né? Tinha esse negócio, não sei se a Marilene é assim, Natan? O pai de outras pessoas. Então, Priscila, Mayara também não? Então, isso se chama exortação. Então, isso se chama exortação. E tanto que a Bíblia, o Paulo, nesses versículos, vai mostrar que isso é muito importante, que não se pode deixar de fazer. Paulo fala que, a Bíblia fala que depois que ele saiu, por onde ele estava indo, ele encontra com outro grupo de pessoas, e ele continua fazendo o quê? Exortando. Então, a gente precisa entender que é função nossa exortar. Muitas vezes a gente fala: mas quem sou eu para falar da vida do outro, né? Eu não sou pastor, eu não sou nada, não sou mãe dele, não sou filho. Mas Paulo também não era pai, não era mãe dos outros e exortava. É ruim para a gente ouvir a exortação, como o Natan estava aprendendo, esse caramba aí, ele fala muito e tal, mas toda mãe é assim. E isso porque ela ama o filho. Agora, quando a Bíblia manda a gente amar o nosso próximo, a gente precisa também aconselhar o nosso amigo, exortar o nosso amigo. Mas aí é o contrário, né? Quando tem alguma coisa que precisa ter coragem, o que a gente faz? Vai lá, Natan! Não, não é tu? Vai lá! Ao passo que a gente deveria fazer o quê? Não, Natan, melhor você não, que você vai se machucar. Ou seja, e aí esse percurso demora mais ou menos 3 meses de exortação de Paulo. A segunda palavra é prudência. Para quem não sabe o que é prudência, ela não quer dizer, ela não tem a ver com medo. Todo mundo tem que pular num rio. Aí tem uma pessoa que não pula no rio, ela está com medo. Se todo mundo já pulou, ela está com medo de pular, aí sim ela está com medo. Agora, se ninguém pulou ainda e ela não quer pular, ela está sendo prudente. Ela está analisando e não, deixa, se alguém quiser que pule primeiro para ver qual é. Depois eu até vou, mas primeiro eu não vou. Então, prudência não tem a ver com medo.
os inimigos, nossos inimigos, eles sempre vão estar maquinando alguma coisa, sempre vão estar tramando alguma coisa contra nós, armando algumas ciladas. O interessante é que a Bíblia fala disso, né? Eles estavam armando ciladas, e se a gente for ver a fundo, o que é uma cilada? É algo que alguém fala assim, tá aqui, ó, se você quer, você pega. Em outro momento, algumas pessoas vão dizer que a ocasião faz o ladrão, né? Você coloca uma nota de R$100 ali no chão da igreja e fica vendo quem vai ser que vai pegar o dinheiro e não vai devolver. Tem uma série de pegadinhas aí que mostra isso. O cara deixa a carteira cair, finge que deixou a carteira cair e ninguém vai entregar, e assim por diante. O inimigo, ele sempre vai estar armando essa cilada. Uma vez eu lembro uma pessoa, um empresário, me deixou dentro de um carro cheio de dinheiro, e a primeira coisa que eu pensei é o seguinte: o carro está com gasolina e está cheio de dinheiro, o que eu poderia fazer? Só que isso é uma cilada, porque se você sair com o carro roubado, o dinheiro dos outros, você já se tornou o quê? Igualzinho o diabo que veio para roubar, matar e destruir. Então, mas você precisa analisar isso, sabe? O que estão armando para mim? E Paulo vai mostrar isso, que Deus revela as ciladas para os seus, é claro, as ciladas que os inimigos estão armando para ele. Então, quando Paulo descobriu, o que a Bíblia diz? Ele muda de lugar. Ele não está com medo de ir para aquele lugar, mas a partir da revelação de Deus, ele já tomou uma outra decisão. É como se você tivesse que arrumar um trabalho e você tem duas oportunidades de trabalho. Uma ganha 10 salários e a outra ganha 5 salários. Qual que você vai escolher? Aí é de 10 salários, o cara fala para você assim: não, mas aqui é assim, aqui é assado. Mas, nesse momento, quem é de Deus, se for cilada, Deus vai falar assim: não, meu filho, o pouco com Deus, e é melhor você ganhar 5 salários, ou 1 salário, ou meio salário, com dignidade, do que você roubar o salário de alguém e aí se tornar um ladrão. O último ponto da prudência é o discernimento espiritual, e isso só tem quem tem intimidade com Deus, que é quando Deus vai falar assim: não, essa morena aí é bonita, mas não é pro teu bico. Não, esse maluco aí é bonito, mas não é pro teu bico. E coisas desse tipo, porque eu estou citando relacionamento, mas tem uma série de outras coisas, pessoas que, por exemplo, compram o que não pode pagar, e aí Deus fala assim: não compra essa televisão, não assina essa TV a cabo, não faz essa dívida. E a pessoa faz a dívida e depois está no desespero e não sabe como fazer. Por quê? Porque não teve discernimento, e o discernimento espiritual é o que a gente está falando agora. É quando Deus dá inteligência, quando Deus dá visão, dá sabedoria para você tomar a decisão certa. A última palavra é perseverança. A gente vê que Paulo nunca se cansa, ele permanece pregando a palavra de Deus. Paulo segue sozinho, depois ele encontra Lucas, mas a Bíblia está mostrando que ele está sempre em movimento. Lucas, quando se junta com Paulo, é quando começa a escrever o livro que a gente está lendo. Ou seja, Lucas não está muito ajudando a Paulo, ele está só relatando, ele está como se fosse ali um historiador, e que também é uma aptidão dele, porque ele escreveu o livro que a gente conhece por Lucas. Mas a gente vê essa perseverança de Paulo, não importa prisão, não importa a traição do amigo, não importa as ciladas, ele continua servindo a Deus, porque para Paulo importa era ele seguir a vontade de Deus. Muitas vezes os jovens ou os adultos, as pessoas se perdem como um todo porque elas não conseguem perseverar. Ah, não, tá ruim aqui, hoje eu vou, hoje eu não vou. Ah, não, tá ruim aqui, eu não quero mais saber de fulano. Ah, não, tá ruim, então eu desisto. E algo nesse sentido. Só que quando se trata de obra do Senhor, primeiro que ela nunca vai ser fácil, e segundo, servir a Deus nunca vai ser fácil, e segundo, o que mais se espera
de um servo de Deus é a perseverança, que é, apesar de estar cansado, apesar de estar triste, apesar de estar machucado, traído, e uma série de outras coisas, a pessoa permanece firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Enfim, você precisa saber o que é essencial. Eu falei 3 palavras que eu julgo ser essencial, que é a exortação, tanto exortar o amigo quanto ser exortado, a prudência, que é medir o que é medo ou o que se pode fazer realmente, e a perseverança, porque só a partir do momento que a gente descobre o que é essencial na nossa vida é que a gente começa a valorizar. Tem gente que só dá valor à mãe depois que a mãe morre, não é isso? A mãe passa a vida toda falando: meu filho é assim, minha filha é assim. Aí depois que a mãe morre, vai chorando, aí, ai, não sei o que, ai, cadê minha mãe, ai, isso. Então, quando a gente descobre, ou quando a gente percebe que nas pequenas coisas existem valores enormes, quando a gente começa a se alegrar com as pequenas coisas, o dia está chuvoso, o dia está lindo, alguém falou comigo, eu consigo falar com alguém, eu consigo ouvir, eu tenho água para beber, eu tenho uma cama para dormir, um teto que me protege da chuva e do sol. Quando a gente consegue amar essas pequenas coisas, a gente descobre o verdadeiro sentido da vida, e que cada um de nós consigamos entender isso durante o nosso viver. Amém?